Olá, meu nome é Angélica Cerveira de Beaumont, sou biomédica, sou doutora em Psiquiatria e Ciências do Comportamento e pós-doutoranda em Psicologia pelo PPG em Psicologia da PUC. Vou iniciar fazendo minha audiodescrição, então eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos com mechas loiras, estou vestindo uma blusa rosa escura e um blazer preto, colar e brincos dourados, estou numa sala com paredes bege, em frente a uma janela com uma cortina também bege. Vou iniciar a apresentação, então, do trabalho intitulado Violência Obstétrica na América Latina e no Caribe, uma revisão sistemática e meta-análise, inscrito no GT4 de Maternidades, Gênero, Violência e Hospitalidade no Setor da Saúde. Na América Latina e no Brasil, o termo violência obstétrica é usado para caracterizar atos como maus tratos, desrespeito, abuso e negligência durante a gravidez, o parto e o período pós-parto, que causam sofrimento físico, psicológico ou moral em mulheres ou outras pessoas que gestam. Se constitui uma grave manifestação da violência de gênero, comprometendo os direitos fundamentais das mulheres e configurando-se como um desafio global em saúde pública. Então, a violência obstétrica, ela apresenta 3 características específicas. Ela ocorre exclusivamente em serviços de saúde, tendo como perpetradores, geralmente, profissionais da saúde, caracterizando, então, relações assimétricas de poder entre profissionais e pacientes. E apresenta natureza dupla, então, com aspectos de violência interpessoal, como agressões físicas ou verbais, e manifestações de violência institucional, como maternidades superlotadas, infraestrutura e recursos humanos inadequados, por exemplo. Então, nós temos atualmente uma lacuna, tanto nos dados oficiais, quanto nas pesquisas sobre os impactos da violência obstétrica, especialmente no sul global. Mas uma meta-análise recente estimou uma prevalência global em torno de 60% para a violência obstétrica. E outro estudo recente também indicou que países de alta renda apresentam uma prevalência estimada em torno de 45,3%. Para os países de média e baixa renda, nós temos estimativas como de 33% no México e 44% na Argentina. No Brasil, dados da pesquisa Nascer no Brasil indicaram uma prevalência em torno de 44% para esse tipo de violência. E em todos esses locais se observa que disparidades raciais, geográficas, de classe, entre outras, moldam os resultados divergentes em termos de saúde materna e infantil, bem como um acesso desigual a formas vitais de cuidados de saúde. Então, iniquidades no acesso ao pré-natal, como, por exemplo, mulheres pretas e pardas tendo menos consultas em comparação com mulheres brancas, além de enfrentarem negligências na assistência ao parto, são notáveis no Brasil, na América Latina. Na América Latina, as taxas de mortalidade materna entre mulheres afrodescendentes são superiores às médias nacionais. Por exemplo, no Equador, são 4 vezes maiores, na Colômbia, 2,3 vezes maiores, e no Brasil, 1,4 vezes maiores. Assim, a interligação entre racismo institucional, violência obstétrica e taxas elevadas de mortalidade materna é clara e preocupante. Nesse sentido, faz-se fundamental, o estudo da violência obstétrica sob uma perspectiva interseccional, que vai considerar interações entre múltiplos sistemas de opressão, como machismo, racismo, classismo, cis-heterossexismo, entre outros, que vão se sobrepor para produzir as disparidades em saúde. Diante desse contexto alarmante, torna-se essencial aprofundar a compreensão sobre a violência obstétrica e seus impactos na América Latina e no Brasil, onde as práticas abusivas e intervenções desnecessárias durante o parto são frequentes. A intersecção entre violência de gênero, racismo institucional e desigualdades sociais exige uma abordagem crítica para reverter essa realidade e garantir um cuidado de saúde equitativo e respeitoso para todas as mulheres. Então, essa revisão sistemática e meta-análise pretende estimar a prevalência de violência obstétrica na América Latina e no Caribe, além de identificar fatores de risco e de proteção e analisar criticamente como os marcadores sociais de desigualdades são abordados nos estudos sob uma perspectiva interseccional. Para esse estudo, então, nós incluiremos estudos que abordem pelo menos uma forma de abuso ou desrespeito, verbal, físico, sexual ou de outra natureza, que tenha sido vivenciado por mulheres e outras pessoas que gestam durante o parto em unidades de saúde, públicas ou privadas. Estudos observacionais
com abordagem quantitativa ou de métodos mistos serão incluídos, né, que tenham sido conduzidos em países da América Latina ou do Caribe e relatados nos idiomas inglês, português ou espanhol. Como critérios de exclusão, nós excluiremos, então, as revisões sistemáticas, meta-análises, estudos de caso e estudos da literatura cinzenta, bem como estudos com delineamentos experimentais ou quase experimentais, ensaios clínicos randomizados, artigos de opinião, documentos de políticas públicas, relatórios gerais sem dados primários, editoriais, cartas ao editor e resumos de congressos. Esse protocolo já foi registrado no Banco de Dados Próspero, né, que é o Registro Internacional Prospectivo de Revisões Sistemáticas, e ele seguirá as diretrizes PRISMA, né, de itens de relato preferenciais para revisões sistemáticas e meta-análises. A busca em bases de dados nacionais e internacionais já foi realizada, finalizando em junho de 2025. As bases de dados utilizadas para identificar os estudos para essa revisão foram o PubMed, o Embase, o PsicInfo, o Cielo, o Lilacs e o PepSIC. Foram utilizadas palavras-chave como violência obstétrica, maus tratos obstétricos, desrespeito e abuso durante o parto, prevalência, fatores de risco, fatores de proteção, América Latina e região do Caribe nas buscas. Todos os estudos recuperados foram exportados para a ferramenta Ryan, onde as duplicatas foram removidas, e pelo menos 2 revisores avaliaram de forma independente os estudos em relação aos critérios de elegibilidade pré-definidos. As discrepâncias foram resolvidas por meio de discussão com um terceiro revisor. Nós fizemos já a seleção dos estudos a partir da leitura dos títulos e resumos, e já foram resolvidos esses conflitos, e agora entraremos, então, na seleção, na leitura dos artigos completos para a seleção a partir dos critérios de elegibilidade mencionados. Serão extraídos, então, dos estudos as informações gerais, dados de prevalência da violência obstétrica, características sociodemográficas para identificar grupos vulneráveis, fatores clínicos e estatísticos associados à ocorrência ou à prevenção da violência. Avaliaremos também o risco de viés, utilizando as listas de verificação de avaliação crítica do Instituto Joana Briggs e a qualidade dos estudos através da escala de Newcastle-Ottawa. Para a síntese de dados, então, a síntese quantitativa será feita por meta-análise de efeitos aleatórios. Para estimar a prevalência de violência obstétrica, será realizada uma meta-análise de proporções, com intervalo de confiança de 95%. Fatores associados à violência obstétrica, então, serão avaliados por meta-análise de medidas de associação, né, com odd ratios, com intervalo de confiança de 95%. E a heterogeneidade também será examinada. Em caso seja elevada, serão conduzidas, então, análises de subgrupos ou meta-regressões, conforme os dados disponíveis. Como resultados preliminares, então, nós já identificamos estudos a partir das bases de dados mencionadas. Então, no PubMed foram identificados 567 estudos, no Embase 361, no PsicInfo 141, no Cielo 245, no Lilacs 78, no PepSIC 13, totalizando 1.405 artigos. Desses, após a remoção, né, foram removidas 209 duplicatas, e após a remoção da duplicata, foi realizada a seleção a partir da leitura dos títulos e resumos, né, de 1.304 artigos, tendo sido excluídos, então, 1.270, e atualmente estamos com 34 estudos para leitura dos artigos completos e aplicação dos critérios de elegibilidade para a seleção final dos estudos para revisão sistemática. Através dessa proposta, nós pretendemos, então, contribuir para o avanço do conhecimento sobre a temática e influenciar o desenvolvimento de políticas públicas que visem combater a violência obstétrica na América Latina e no Caribe. Algumas das referências desse trabalho. E a nossa equipe, então, é constituída pelas alunas de iniciação científica Alice, Júlia, Renata e Vanessa, pela colaboradora Bruna, por mim e pela professora Luísa Absigan, que coordena o nosso grupo. Aqui o contato do nosso grupo de pesquisa, o GPVIC, e também o meu contato. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição.